Vamos a mais uma Carta da Saudade, aqui no meu canal do YouTube, Eli Correia Oficial. Aliás, a propósito, eu peço a todos vocês, se inscrevam, não apenas ouçam, não apenas assistam, se inscrevam e acionem o sininho. Todas as vezes que tivermos uma postagem, você vai ser avisada, você vai ser avisado, tá legal? É Eli Correia Oficial, YouTube Eli Correia Oficial. Repito, YouTube Eli Correia Oficial. E se inscreva, estou pedindo para você se inscrever para nós deixarmos o nosso canal bem forte e convide todas as pessoas que você puder para também se inscreverem, tá bom? YouTube Eli Correia Oficial. E vamos à carta de hoje. Zacarias, se um dia você morrer, eu não quero que você ponha outra mulher nessa casa. Não faça isso, Zacarias. Senão, eu não vou te deixar em paz. Tá me ouvindo bem, Zacarias? Você tá me escutando, Zacarias? Papai então ria. Mandava sua esposa parar de falar essas bobagens e ainda dizia: fica sossegada, minha nega. Eu vou primeiro que você. Não tá vendo que eu sou mais velho? Que sou eu que me mato para cuidar de tantos filhos? Então, olha, fica tranquila. Quem vai primeiro sou eu. Quem vai primeiro sou eu, minha nega. Mas vira e mexe, sua mulher sempre estava com a mesma conversa. Inclusive, falava para as conhecidas que ela não queria outra mulher naquela casa de jeito nenhum. Isso era uma coisa que ela não admitia. Podia ter em qualquer outro lugar, mas dentro daquela casa, não. A esposa de papai ficou grávida outra vez. A exemplo de outras vezes, a exemplo de outras gravidezes anteriores, na hora de dar à luz, veio a parteira em casa. Mas desta vez, tudo se complicou. Nesse último parto, tudo se complicou. O neném estava sentado e, ao invés de estar de cabeça para sair como é o normal, a criança estava sentada e não tinha jeito de tirar a criança. E a parteira foi se desesperando. A parteira foi se desesperando. Os partos anteriores não tinha tido nenhum problema algum. Mas neste último, por que foi dar problema? A parteira dizia: mas por que foi dar problema? O que é que está acontecendo? Ela também não sabia. Quando então se decidiu levar mamãe para o hospital na cidade. Mas aí, tarde demais. Nem a criança e nem mamãe sobreviveram. Foi uma tristeza enorme. Foi uma agonia. Foi uma dor tão grande perder a esposa. Papai agora perguntava: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Como é que é cuidar de todos esses filhos? Como ia conseguir criar aquela filharada sozinho? Como conseguir trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos filhos, ao todo 10? Foi nessa situação difícil, ali naquela fazenda do interior do Ceará, em um lugarejo chamado Alegre, no município de Guaraciaba do Norte, que papai não sabia o que fazer. É quando então uma moça, filha de um amigo do meu pai, veio dar uma mão para ele. Aquela moça veio ajudar em casa. Ele sozinho não dava conta de casa, trabalhar e ainda dos filhos. Então este amigo de papai disse: olha, a minha filha, que já é uma moça, vai lá dar uma mão para você. Enquanto ele trabalhava, ela cuidava das crianças, principalmente as menores. E assim, papai começou a ficar mais tranquilo. Podia cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, trabalhar mais tranquilo, porque em casa ficava essa moça, filha desse amigo de papai. Porém, quando chegava a tarde, papai vinha da roça e a moça voltava para a casa dela.
mas com as dificuldades que meu pai tinha, porque ele vinha cansado do trabalho, tinha todos aqueles filhos para cuidar, e esta moça toda tarde voltava para a casa dela. Então ele pediu para que ela ficasse pelo menos alguns dias da semana. E assim ele podia descansar mais, podia descansar melhor. E ela então acabou ficando alguns dias por semana. Dali a pouco começou a ficar a semana inteira. E só voltava para a casa dela nos finais de semana. Ela concordou, ela passou a ficar a semana inteira, só voltava para a casa dela nos finais de semana. E com a solidão do meu pai, e com a convivência diária desta moça, acabou que os dois começaram a ter um relacionamento. E com a aprovação dos pais da moça, que eram amigos do meu pai, que afinal conheciam papai, sabiam quem era papai, o trabalhador que era honesto, era um pai dedicado, e acabou que os dois se casaram. Aquela moça que veio para ajudar durante o dia, acabou ficando alguns dias da semana e posteriormente ficando a semana inteira, agora se tornava esposa de papai. Havia se casado com papai. Papai havia se casado com ela, e com a anuência e com a bênção dos pais dela, amigos de meu pai. Então os dois acabaram tendo esse relacionamento, os dois acabaram se casando e passaram a viver como marido e mulher, que se tornaram naquela casa. Papai, sempre muito trabalhador, honesto, além do mais, viúvo, então não tinha mais nada realmente que o prendesse nesse segundo casamento. E foi neste segundo casamento de meu pai com esta moça que eu nasci. Eu sou filha deste segundo casamento. Não fui a primeira. Mamãe, antes de mim, teve outros 3 filhos. E foi aí que tudo aconteceu. Onde morávamos, município de Alegre, ou lugarejo do Alegre, município de Guaraciaba do Norte. Naquela época não existia luz elétrica. A iluminação era na base da lamparina. As crianças dormiam em redes e só o papai, com a minha mãe, é que tinham cama, é que dormiam na cama. A mesma cama que pertenceu a ele e à primeira mulher dele, a falecida. Quando ele ia fazer compras da cidade, geralmente ele vinha mais tarde, já no cair da noite. E mamãe o esperava deitada, com a casa iluminada só por aquela lamparina. E todas as vezes que ele chegava, mamãe se queixava de alguma coisa estranha. Ela dizia que na ausência dele, ela sentia uma sensação de que alguém estava naquela casa. Alguém estava ali naquele cômodo onde eles dormiam, no quarto, naquela cama, naquele quarto. E chegou uma vez a falar que havia visto um vulto andando para lá e para cá. Papai não dava a menor confiança para isso e dizia: você fica preocupada, você fica nervosa e fica vendo coisa, que vulto que nada, não tem nada não, sabe? Mas ela dizia, mamãe falava para papai: mas e a tua ex-mulher? E a tua falecida mulher? Deixa para lá, você acha que morto vai vir fazer alguma coisa? Que é isso? Muda de assunto, muda de pensamento. E acabava ficando por isso mesmo. Mas mamãe chegou a comentar com algumas amigas que algo a incomodava naquela casa, mas ela não sabia bem o que. Então veio a primeira gravidez de mamãe. E mamãe, que sempre foi uma moça cheia de saúde, forte, teve muitos problemas. E quando chegou aos 9 meses, as contrações,
o momento de dar à luz e nasce um lindo bebê. Mas, já na primeira noite, o bebê, depois de mamar bastante, pegou num sono, mas num sono tão pesado que não acordou mais. Sim, infelizmente, estranho, mistério, porque o bebê nasceu uma criança saudável, uma criança bonita, uma criança perfeita. De repente, à noite mama, e mama bastante, e mama muito, e pega num sono tão pesado que não acordou mais. Foi um choque, foi um abalo. Mamãe, mais do que nunca, entrou num desespero. Como entender, como explicar uma criança que nasceu perfeita e saudável, de repente, num primeiro momento em que mama, vai dormir, dorme pesado e não acorda mais? Foi realmente um instante de desespero e de loucura dentro de casa. Passado algum tempo, que mamãe superou esse trauma, superou essa dor, embora nunca tivesse esquecido do bebê, ela engravidou outra vez. E novamente uma gravidez difícil. E 9 meses depois, nasce uma criança forte, bonita, uma criança cheia de vida. E que novamente vem a falecer assim, de repente. Mas o que é que está acontecendo? O que é que está havendo? 2 crianças, 2 gestações, 2 bebês. Vizinhos chegaram a dizer, vizinhos maldosos, que era a mamãe que matava as crianças. Ah, provavelmente é ela que mata as crianças. Não é possível criança nascer bonita, saudável e morrer assim misteriosamente, morrer assim de repente. Por alguma razão, por algum motivo, é ela que mata as crianças. Isso é um absurdo. Até internada, minha mãe precisou ser por causa da língua do povo perverso. O povo a acusava que não era concebível, era inadmissível crianças morrerem assim de repente. E ela foi até internada por causa da língua daquele povo. Veio então a 3ª gravidez. E aquele medo, aquela coisa que rondava toda a família. Será que vai nascer? Será que vai nascer e morrer em seguida? Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu com as outras 2 crianças? Porque no primeiro casamento, papai não teve problema algum nos 10 filhos. Porém, só no último, em que a criança estava sentada, que acabou a mulher dele falecendo junto com a criança. Agora, nesse novo casamento, que tudo tinha para correr bem, para correr certo, de repente os 2 primeiros bebês morrem. Mas nessa 3ª gravidez nasceu Otacílio. Só que desta vez, mamãe ficou o tempo todo com o bebê ali do lado, vigiando, olhando para que nada acontecesse. Nem cochilar ela cochilava, de medo de se cochilasse acontecesse alguma coisa, para ver se a criança realmente continuava bem. E naquela madrugada, o bebê chorou. E ela foi prontamente amamentá-lo. Só que nisso, a lamparina apagou sozinha. Mamãe pegou o fósforo, mas o fósforo não acendia. Quer dizer, ele até acendia e apagava. Ele acendia e apagava. Acendia e apagava, como se alguém soprasse o palito. A lamparina está apagada. Os fósforos são acesos e apagados como se alguém estivesse soprando o palito. Então mamãe, desesperada, chamou por papai e os 2 tentavam acender de novo a lamparina. Às vezes conseguiam acender o fósforo. Quando ia acender o pavio da lamparina, o fósforo apagava, como se alguém estivesse soprando. Ou então conseguiam acender a lamparina e a lamparina imediatamente se apagava. Quando no escuro ela pegou o bebê e recebeu um tapa na mão e ela gritou: "Por que você fez isso? Por que você fez isso?" "Fiz o quê? Fiz o quê?" No escuro, papai respondeu: "Por que você me deu esse tapa? Quase eu derrubei a criança. Por que você me deu esse tapa?" Aí ela percebeu que de onde ela estava e de onde papai estava, não podia ter sido ele.
Então ela recebeu um tapa que quase derrubou a criança e acusou papai naquele escuro de acende a lamparina, apaga a lamparina, acende fósforo, apaga os fósforos. Papai disse, eu não fiz nada. E ela realmente viu que então não poderia ter sido ele. Como não conseguia acender a lamparina, mamãe deu mamar no escuro mesmo e colocou o bebê no meio dos dois. Mas os dois estavam agora apavorados. Papai, que sempre relevou, papai que sempre fez pouco caso, agora até ele estava impressionado. Foi quando ele escutou aos pés do ouvido dele, bem aqui no ouvido dele: Zacarias, eu falei para você. Se eu morresse, Zacarias, eu não queria mulher alguma nesta casa, Zacarias. Eu pedi, eu falei. E nisso meu pai começou a sentir uma mão gelada no seu pescoço. Tira essa mão gelada do meu pescoço. Que é isso? Tira essa mão gelada do meu pescoço. Que é isso? Tanto meu pai quanto minha mãe perderam a voz de medo e susto. Aquela mão gelada não soltava o pescoço do meu pai, e a minha mãe sentia em suas costas como se algo estivesse arranhando as suas costas, cortando as suas costas. Quando então meu pai começa a dizer: você está me sufocando, você está me sufocando, você está me sufocando, que... para com isso, você vai me matar, você vai me matar, você vai me matar. Nessa hora, mamãe começa a rezar, e a rezar cada vez mais alto, e a rezar, e a rezar. E primeiro rezando com dificuldade, cada vez mais foi conseguindo rezar mais alto, até que aquela mão que estava aqui no pescoço de meu pai, aquela mão gelada, estava apertando, esganando, foi se soltando, e ele então pôde falar: Francisca, vai embora, Francisca. Descanse com o senhor, Francisca. Você morreu, Francisca. Você morreu. Eu preciso cuidar dos nossos filhos, Francisca. Eu preciso cuidar dos nossos filhos. Que outras almas de luz, venham te buscar, venham te levar para o descanso eterno, Francisca. Vai, descanse em paz, Francisca. Descanse em paz. E nisso, um clarão dentro do quarto. E ele e a minha mãe rezando agora um Pai Nosso. Agora a voz conseguia sair mais claramente, tanto dele quanto de mamãe, que estava praticamente sem voz devido ao medo, devido ao susto, e começam a rezar cada vez mais alta: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E em seguida, de repente, um clarão ali no quarto. E aquilo desaparece, e tudo se acalmou. Papai transpirava em bicas, mamãe paralisada. E nisso, a lamparina se acendeu sem que ninguém tivesse tocado nela. Naquele dia, ou naquela madrugada, não se dormiu mais. Meu pai e minha mãe. Então não tinham dúvida. Era Francisca, a primeira esposa de meu pai. Aquela que é mãe de 10 filhos, que sempre o advertia: não traga outra mulher nessa casa. Não traga outra mulher, isso eu não aceito, isso eu não admito. E papai acabou encontrando em minha mãe, primeiro uma moça para cuidar dos filhos, cuidar da casa enquanto ele trabalhava. Depois sua companheira e sua esposa. Porém, a Francisca, não perdoou. Aquela casa onde eu e meus irmãos acabamos nascendo, com o tempo foi demolida. No dia seguinte, em que isso aconteceu, marcaram uma missa para o descanso da alma de Francisca. Depois foram ao cemitério e acenderam velas, pedindo pela sua alma, pedindo pela sua paz, pedindo pelo seu descanso eterno. Lá naquela casa hoje é um moinho de farinha. Meu pai viveu, depois de então, com saúde,
até aos 87 anos, quando Deus o levou. Foi depois desse fato que eu, Maria Auxiliadora Ribeiro, nasci. E aqui, nesta sessão da saudade, gostaria de dizer para o meu pai querido, meu pai adorado, meu pai Zacarias: que saudade de você! A minha mãe, apesar já de bem velhinha, continua viva e entre nós, graças a Deus. Papai Zacarias, eu, sua filha, Maria Auxiliadora, estou aqui para lhe dizer o quanto eu te amo e o quanto sinto saudade de você. Eu e todos os seus filhos, deste segundo casamento e do primeiro casamento. Que saudade de você! Prometeu e cumpriu, mesmo depois de morta. É mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você!